Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E esse mês nós já sabemos que é mês da mulher e nós estamos trazendo aqui mulheres maravilhosas falando dos problemas das mulheres, que na verdade não são problemas das mulheres, são problemas da humanidade. Porque se a mulher gera, se a mulher educa, toda a humanidade passa pelas mãos da mulher. Então qualquer problema da mulher é um problema humano, é um problema da humanidade. E hoje nós temos aqui uma mulher maravilhosa, aliás, duas mulheres maravilhosas que vão falar de um problema muito sério, que é o problema da mulher no sistema prisional. A maternidade dessas mulheres que estão presas, como é que é isso? Então eu trouxe aqui para vocês duas mulheres estudiosas, pesquisadoras, a Beatriz Rubim e a Regina Laface. A Beatriz Rubim é uma advogada, pesquisadora. Eu tenho a honra de fazer parte do grupo de pesquisa junto com a Bia, que nos tornamos grandes amigas. Eu sou profunda admiradora dela e ela sabe disso. E na Universidade de Santa Cecília, e assistindo ela apresentar esse trabalho maravilhoso, que ela apresentou esse trabalho no Congresso Ibero-Americano, mais de 200 trabalhos, 20 estados da federação, mais de 10 países que participaram, e ela apresentou esse trabalho maravilhoso em parceria com a médica pediatra, que é a Regina Laface. E eu trouxe as duas aqui nesse mês da mulher para falar um pouco dessa realidade que muitos esperam fechar os olhos para isso. É um assunto desagradável. Ninguém quer ter um presídio na sua cidade, ninguém quer olhar de frente para esses problemas que estão aí batendo na nossa porta. E a gente sabe que muitas vezes, até na nossa família, a gente pode ter uma pessoa que, por uma infelicidade, por um azar, até por uma escolha mesmo, possa cair no sistema prisional. E quando é mulher, e essa mulher até pode ficar grávida ou estar grávida, aí fica muito mais grave. E é sobre tudo isso que nós vamos falar com essas mulheres maravilhosas, que são a Beatriz Rubim e a Regina Laface. Boa tarde para vocês duas. A palavra é de vocês. Como é que é essa história da mulher que sempre sofre muito, né? Mesmo que não esteja presa. Vamos combinar, né? Mas no sistema prisional tudo se agrava. Como é que é isso, Bia? Conta para nós. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Rosilma. É um prazer enorme estar aqui com você nesse teu programa. Eu sou tua grande admiradora, tua colega, né? Nós somos colegas no grupo de mestrado e eu venho admirando o teu trabalho, assistindo os teus programas e fiquei muitíssimo honrada com o teu convite. Então, eu e a Regina apresentamos esse trabalho, né, coautora, também admiro muito, minha colega, pesquisadora, há muitos anos nós estamos juntos nessa batalha, a gente escreve alguns artigos juntas, nessa área de saúde e falando de mulheres, de empoderamento feminino, a gente troca muitas ideias, escreve vários trabalhos juntos nessa área de direitos humanos, né, a gente está juntos atuando nessa área. E no trabalho do Congresso Ibero-Americano, conversando com o nosso mestre, né, o professor e orientador, o Marcelo Lamy, falamos uma coisa de saúde, vamos escrever alguma coisa na área de saúde, e daí veio esse tema de mulheres presidiárias. E como era alguma coisa na área de saúde, vamos falar sobre a maternidade no sistema prisional. E daí a gente começou a olhar esse tema e ver assim, como é que estão as mulheres, né, as presidiárias, e vimos que isso havia um mito, né, encobrindo essa área, né, não se falava sobre isso. Essas mulheres, existe uma invisibilidade, elas não aparecem nem para o Estado e nem para a sociedade. Então a gente começou a buscar, e o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma revisão, assim, procurar as políticas públicas para ver o que estava atrás políticas públicas que resguardavam a saúde, né, a saúde dessas mulheres antes e durante a gestação, para ver o que a gente podia cuidar. Depois da gestação, exatamente. Então, assim, para ver quais as políticas públicas que poderiam cuidar e resguardar a saúde das mulheres presidiárias.
Então a gente foi ver quem eram essas mulheres, qual era o perfil dessas mulheres, né, que perfil que elas tinham, e vimos que essas mulheres presidiárias, a maioria estava na faixa de 17 a 30 anos, que em torno 18. 18 então. 18 a 29 foi que nós conseguimos, tá? 18 a 29. Na verdade, elas são muito jovens, a maioria é assim, 18 anos e já está presa. Quer dizer, ela saiu daquela fase da adolescência, ela já consegue ir presa. Porque e até isso 18 está ela ainda aumentando. é protegida pelo ECA, então isso. pega a medida socioeducativa, então não vai para a cadeia, né? Isso. Vai para o sistema, um sistema protetor que visa a recuperação. A partir dos 18 é que ela cai na cadeia mesmo, né? Isso. Normalmente, essas jovens, elas já vêm de um lar complexo, né, desestruturado, e elas já têm, com 18, às vezes já têm 2, 3 filhos, tá? E quando elas percebem que não conseguem sustentar esses filhos, mesmo porque a maioria é negra, jovem, sem instrução, né? E aí a dificuldade de entrar no mercado de trabalho é muito grande. Quando consegue, o que elas ganham é muito pouco e não tem como sustentar. Os pais abandonam as crianças e a mulher e elas ficam sozinhas no mundo. Os pais, em geral, acham que a culpa é dela porque engravidou cedo, coisa e tal, e ela vai ficar ali sozinha no mundo. Chega alguém, né, que a Beatriz conhece essa parte, tá? Alguém que vai pegar aquela criança, né? Porque 18 anos é uma criança praticamente, tá? Nós pediatras atendemos até 19, tá? Então, é considerado uma criança, né? Um adolescente, mas tem muito pouco conhecimento da vida. Chega alguém para pegar essa pessoa, vamos leva esse pacotinho para mim. Sim, a maioria das presidiárias, elas estão cumprindo pena por tráfigo, né? Não são crimes de maior porte, e por mulas, elas simplesmente estão transportando a droga. Ou elas fazem isso por estarem cooperando com o companheiro, ou porque é o único canal, elas estão ajudando alguém, elas não sabem nem direito o que elas estão fazendo. Única forma de sobrevivência e a dos filhos. A única forma de sobrevivência e dos filhos. Assim, 80% responde por crime de tráfico e como mulas. Este é o crime. Me diga uma coisa, e aquela história de que a mulher grávida no presídio, ela não pode ficar com a criança e aí já tem até gente para adotar, como é que é isso? Isso a gente ouve dizer assim, vocês chegaram a pesquisar isso ou não? Elas não têm direito, pela lei teriam direito de ficar com os filhos até 12 anos, né? Mas, que é justamente quando passa para adolescente, mas na vida real isso não acontece. Parece que há, assim, uma preparação de que ela já está grávida e ela já tem que pensar em doar ou, enfim, se desfazer do filho de alguma forma, porque é uma pressão. É verdade Existe isso? Sim, que elas são condicionadas a essa ruptura do vínculo afetivo e com a criança. Não existe isso, sim, isso está escrito, nós desenvolvemos no trabalho, que a mãe, ao contrário do que acontece na maternidade natural, que a mãe vai se encontrando com o filho, né, se aproximando, imaginando a criança, meu bebê vai ser assim, ele vai ser parecido comigo, vai ser parecido com o pai, vai criando esse afeto com a criança. No presídio, a mãe vai se desvinculando e vai pensando, vai ser melhor para ele, vou entregá-lo para uma outra pessoa, eu não vou poder criá-lo, eu não vou poder cuidar dele, eu vou voltar para uma vida marginal. Então ela já pensa, vou entregá-lo para uma outra família, vou deixá-lo para doação. Existe sim, e é uma realidade dura que as mães se lidam com isso no presídio, não é assim? É assim, e o pior, muitas vezes após o parto elas querem o filho, mas são retirados, tá? Legalmente elas teriam que ficar até 6 meses com o filho, mas são raros as prisões que tem creche, que tem área para maternação, tá? Para tudo. É muito difícil
de você conseguir manter a criança ali dentro, né? Então elas acabam saindo. Mas se ela tiver um advogado decente, consegue que a criança fique. O problema são Porque as a lei condições. garante, né, Regina? A lei garante, já Uma existe. coisa é que a lei garante, e outra coisa é que para você chegar na lei, primeiro você precisa conhecer seu direito, segundo tem que ter um advogado interessado e que pelo perfil parece que elas não têm acesso, né? Nem a uma coisa nem outra, nem ao conhecimento do direito e nem a um advogado que lute por elas. Não, né? mas já existe lei federal, a Lei 11.963, de 2016, que garante que creches para crianças até 6 meses e que a mãe tem que ficar com as crianças, creches, berçários, mas efetivamente isso não existe, não está sendo cumprido. Recentemente foi feito um HC coletivo, né? Sim, um HC coletivo, permitindo que as mães que estão cumprindo penas provisórias possam cumprir essas dizer, não penas. condenadas ainda não condenadas. Isso por uma decisão de 4-1. Né? Só o ministro Edson Fachin, que foi contrário à decisão do relator do Ricardo Lewandowski, que as mães possam cumprir a pena domiciliar, mães gestantes e com filhos até 12 anos. Sim, foi uma decisão. Isso é bom porque... Isso foi antes do nosso trabalho. Exatamente. Foi depois do nosso foi agora, trabalho. né, na verdade. Foi em 20 né? de fevereiro. Foi muito recente. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua com a Bia e com a Regina e elas vão dizer para a gente esse HC coletivo melhorou a vida das mulheres? Como é que essa história? Elas estavam presas e não estavam condenadas? Fique aí que nós voltamos já já. Voltamos com esse assunto palpitante e nós estávamos falando do HC coletivo, né? Parece incrível, mas algumas pessoas são condenadas em segunda instância e não são presas. E há muita gente que é preso e não foi nem condenado. Dá a presunção da inocência, é inocente até que prove contrário e isso só depois de todos os recursos até o trânsito em julgado da sentença, quando não cabe mais recurso. Não obstante, há tantas mulheres presas que não foram sequer condenadas. Quer dizer, aí sim houve o HC coletivo para que elas possam ficar à disposição da justiça, mas cuidando das suas filhas em casa, seus filhos em casa. Então, e que batalha judicial para isso. E que batalha judicial para isso, assim mesmo, não foi unânime. Isso foi depois da Lava Jato, né? Isso foi agora. Foi depois de um mês, mais ou menos. Da esposa de um governador que estava com filhos de quase 15 anos e disse que precisava levar os filhos. Isso aí também foi uma decisão, na época, individual, né? Que os dois estavam presos, o pai e a mãe, e os filhos adolescentes, então soltaram a mulher com tornozeleira para cuidar dos filhos. Mas eu queria que vocês falassem um pouco das condições desses presídios, dessas mulheres nos presídios e das crianças nesses presídios. Como é que está isso tudo aí? Olha, Rosilma, uma das coisas que mais me deixa preocupada é porque no sistema prisional inteiro do Brasil, tá, são mais de 1.400 presídios e são variável entre 600 a 800 mil presidiários. Eu estou falando variável porque não existem dados precisos. Cada instituto dá uma quantia. Muita gente presa, inclusive, que já cumpriu pena. Muita gente já cumpriu a pena total, muita gente... mas não tem ninguém lá para... A maior parte ainda ainda não foi julgado. Muitas vezes é o próprio Ministério Público que destaca um promotor para ir lá para ver quem que já cumpriu pena, quem que pode sair, quem que não pode sair. Quer dizer, é complicado, né? Os dados mostram que falta cerca de 700 mil vagas no sistema prisional brasileiro. Tá? Esses dados são de 2016, nós estamos em 2018, isso já piorou com certeza. Aí, o maior problema que a gente vai ter nesse aspecto é a superlotação, a dificuldade de higienização desses locais, tá?
falta de estrutura, né? Porque a maior parte dos presídios não foi construído para ser presídio, ele foi adaptado. Então, aí Mal você começa adaptado. a ter, assim, falta colchão, falta água, falta iluminação, falta janela, falta banho de sol, certo? Aí você vai ter barata, mosca, mosquito, lacraia, tudo que você imaginar dentro desse contexto, e você imagine um bebê nesta condição, né? Agora, o pior de tudo é 22% dos presídios tem área de saúde, tem uma enfermariazinha, um consultório que às vezes vai ter um médico, tá? As equipes médicas dos presídios não tem pediatra. Não tem. Não é legal? Psiquiatra, 1 para cada 4.000 presos. E eles enchem, e quando tem um psiquiatra, eles enchem de medicamentos para as pessoas ficarem transtornadas, elas, e se condicionarem, as presidiárias, ficarem totalmente emboletadas e que se condicionarem, que elas têm mesmo que largarem os filhos, que elas ficam o tempo inteiro dopadas e não precisam de mais nada, não precisam ficar perto dos filhos, porque elas dopadas o dia inteiro não têm condições de cuidar dos seus filhos, uma mulher que está dopada. Então vem um psiquiatra, prescreve calmantes fortíssimos e a mulher fica fora do ar 24 horas. Como é que uma pessoa que está fora do ar 24 horas vai poder cuidar de um filho? Não tem a mínima condição. Aí, muitas pessoas, tá, que falam assim, a gente está lutando por direitos humanos, as pessoas não gostam disso. Elas acham que o pessoal dos direitos humanos está querendo melhorar a vida do preso e a vida de quem está solto está ruim. Eu concordo plenamente com isso, tá? Mas, se a gente pensar que essa gente que está lá dentro está tendo doenças infecto-contagiosas aumentadas pelas condições do ambiente, então você vai ter aumento de AIDS, DSTs em geral, tuberculose, sífilis, você vai ter um grande problema. Eles não têm medicação, eles não têm médico que os atenda, isso se espalha, tá? Então, a quantidade de pessoas infectadas é muito maior dentro dos presídios, a quantidade de mortes é maior, e é óbvio que tem gente que está em, né, os carcereiros, a polícia, todo mundo que está lá dentro está em contato com essa gente e está levando para a sociedade. Exatamente. E quando eles saem, eles vão entrar em contato com a sociedade. Exatamente. Não E existe aí- pena de morte, né, Regina? Não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Aí você põe um preso nesse sistema e não o trata dignamente, porque tem gente que acha, é preso, então, enfim, deixa de qualquer jeito. tira todos os direitos. O único direito a que ele foi condenado a perder é justamente o direito à liberdade. Os demais têm que ser preservados. Por quê? E, inclusive, investir nesse preso, né? Isso aí eu dou aula para os meus alunos, crianças de ensino fundamental. O problema é que ele volta para a sociedade, então ele tem que voltar melhor ou pior? Não, é ressocializar a pessoa, ressocializar o ser humano, tem dignidade da né? pessoa. Exatamente. Eu E acho assim outra que- coisa também que é um engano, muita gente fala, o Estado é que sustenta esses vagabundos porque eles não trabalham. Mal sabem essas pessoas que o sistema, o trabalho do preso é um direito, porque ele diminui a pena e, além de tudo, ainda manda dinheiro para a família. E fica com dinheiro também, porque na cadeia ele precisa de dinheiro. E o Estado não está aparelhado para lhe dar trabalho, que é um direito do preso. Quer dizer, então, o sistema prisional Só é muito mal 40%. compreendido pelas pessoas. Muito. As pessoas só acham Só assim, 40% dos presídios têm área de trabalho. É ruim, né? E aí, o que a gente vai fazer com essas E pessoas? outra coisa, isso É o que- enlouquece qualquer ser humano. Não, na Você qualquer prende e não dá o pessoa. que fazer. Não, você imagine assim que existe, obviamente, um autoritarismo muito grande lá dentro. Tudo que a pessoa faz é regrado. Acorda em tal horário, toma café em tal horário, almoça em tal horário, quando tem comida, tá? Decente. Então, tudo, a pessoa não tem liberdade para nada.
ela só respira na hora que eles deixam. Inclusive, falando em liberdade, fazendo uma parte aqui, algumas coisas são resguardadas, tem que ser resguardadas. Por exemplo, o direito às visitas íntimas é um direito garantido, tá, pelos presos, tanto aos homens quanto às mulheres, isso é pela Constituição. Então, essas coisas assim são preservadas, mas é uma coisa que ainda as pessoas têm determinados constrangimentos, né, nessa questão, porque muitas mulheres são abandonadas pelos companheiros em relação a isso. A revista íntima do companheiro é uma coisa que constrange a eles. Os espaços para as visitas íntimas é um lugar assim pequeno, difícil acesso, a comprovação, eles pedem muita comprovação de exames, comprovação de vínculo entre os companheiros, os dois não podem estarem presos, mas em geral os companheiros, os dois são presidiários. Então o que acontece? Muitas vezes a presa, a encarcerada, ela foge para encontrar o seu companheiro. E ela foge, não às vezes porque ela foge porque ela tem medo que ele arrume outra pessoa. E daí o que acontece? Ela tem um aumento de 6 meses na sua pena. Porque fugiu. Então, assim, quer dizer, a pessoa fica muito presa. E isso faz parte porque é uma realidade. São pessoas iguais, todo mundo, né, são todos seres humanos vivendo uma mesma realidade. Como dizer, a pessoa não tem que punir porque ela está vivendo uma situação atípica, que é estar num presídio. Ela está num presídio, ela não está presa. Está presa, não é presa. Não é presa. Exatamente. Para sempre. É um estado de prisão, não é uma coisa... Me diga uma coisa, eu já li, eu queria que vocês, como estudaram, me digam se é verdade, que há presídios que proíbem, desrespeitando a lei, a visita íntima para elas não ficarem grávidas. E aí a história toda que vocês contaram. Ou dão anticoncepcionais... Vencidos. Dão anticoncepcionais, às vezes vencidos, tá? E assim, essas mulheres, algumas que querem engravidar não engravidam e algumas que não querem acabam engravidando. Tá? Sim, por conta do remédio inadequado. Elas também sofrem violência sexual dentro do presídio. Mesmo porque uma grande parte dos presídios femininos, elas são uma sala dentro de um presídio masculino. Então, você imagina a situação, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, um presídio não tem um banheiro fechado. Elas não têm qualquer privacidade. Imagine isso para uma mulher gestante, tá? Muitas vezes o banheiro é ao rés do chão, ela tem que se abaixar num buraco. Para uma gestante, ela tem que dormir no chão. Quem já esteve grávida sabe a dificuldade de você levantar, abaixar. Numa cadeira assim já é difícil. Imagina uma pessoa dormindo no chão e tendo que usar um banheiro desse tipo. Como fica o estado psicológico dessa pessoa? Tá? É quase impossível você dizer que ela vai conseguir superar isso algum dia. A história da prisão como recuperação, ressocialização... Não existe. Não existe. Ela é desvinculada da família, inclusive, porque o nosso sistema prisional ainda está naquela fase de que a prisão é uma vingança. Sim. Exatamente. É um castigo. É um castigo. A pessoa diz, olha, você foi para a prisão, você merece, você vai precisar... É uma vingança da sociedade. Olha, você não se comportou bem, então tem que tirar tudo, né? Não só a liberdade, mas todos os outros direitos. Mas tira o pré-natal. Porque, assim, ela tem direito ao pré-natal. Raríssimas recebem atendimento de pré-natal. Tá? Mas nós vimos que já existem planos. Existem planos, mas não estão ainda sendo implementados. E o que vocês acharam de políticas públicas? Nós achamos políticas públicas, começaram em 2003, né, as políticas públicas, né, do planos para a saúde de presos, que foram marcos, né, que começaram e que estão sendo integrando os presos ao SUS, né, que já estão sendo efetivadas, apesar caminhando aos poucos, que estão sendo efetivadas, integrando... Que é uma mudança de cultura, né? Na verdade, toda mudança de cultura, ela é difícil. E também políticas públicas relacionadas às mulheres também, combatendo a violência das mulheres. Contra as mulheres, exatamente.
obrigada por me corrigir. E também um capítulo vinculado à maternidade, né, políticas públicas direto à maternidade e a crianças, berçários, direto atendendo as crianças, as gestantes, aos recém-nascidos. Já existem políticas públicas específicas nessa área. Já foram desenvolvidas. Então a luta agora é para melhorar, porque sempre pode ser melhorada, né? E implementar. Né? Sim, o ideal seria que todas tivessem uma tornozeleira e fossem para casa com seus filhos. Isso seria o ideal. O problema é falta a tornozeleira. Não, e inclusive é o seguinte, há um erro muito grande das pessoas, acho que por conta até do cinema, que tudo se resolve com a cadeia, né? Quando chega a cavalaria e leva preso, pronto, resolveu tudo. Então as pessoas esquecem que as pessoas voltam, né? E voltam muito piores. Né? Então, a gente precisa entender, e isso eu dava aula também para meus alunos em relação a isso, que a cadeia ela deve ser direcionada para pessoas perigosas, que põem a integridade física dos outros em risco. Elas precisam ser encarceradas por conta disso, porque se elas ficarem soltas, elas vão agredir as pessoas, vão matar as pessoas, vão abusar das pessoas, enfim. Né? Agora, outros crimes não, há meios de se punir sem ser exatamente na cadeia. E aí acabaria com a superlotação, porque o Brasil tem uma imagem de país da impunidade. E não é verdade. Nós estamos terminando o programa, então, para nós concluirmos isso, o país que mais presos tem e com faltas de vagas. Né? O que acontecia até bem pouco tempo e parece que está mudando é que alguns criminosos não conseguiam... A gente não conseguia nunca vê-los punidos e eles simplesmente conseguiam dar nó na lei, dar nó em todo mundo e no fim acabavam livres, né? Porque ou prescreveu ou enfim, né? E hoje finalmente nós estamos vendo aí que parece que está mudando uma cultura que, com apoio até da população, que a população está muito contente de ver isso. Então eu espero que isso aí seja um caminho sem volta, né? E eu queria terminar o programa dizendo para vocês voltarem, porque é muito pouco tempo do programa para falar de assunto tão importante que é a condição da mulher hoje, principalmente no caso de vocês, a mulher presa, que também o homem preso sofre tanto quanto a mulher, a condição é a mesma, mas a mulher tem o agravante de ser mãe e ter a criança também criada... Duas vezes punida. Duas vezes punida nesse ambiente aí que a gente sabe que não é bom para ninguém, né? Nem para os animais, porque hoje a gente briga tanto pelos animais, imagina por um ser humano que tem mente e sabe o que está acontecendo com ele e isso só aumenta o sofrimento dele. Queria agradecer muito vocês duas, muito maravilhosas. Obrigada pela oportunidade, te adoro, foi ótimo. Minha amiga querida, Regina. Você é um amor. Amiga da Bia, minha amiga. Estão convidadas para voltar mais vezes, vocês estão sempre pesquisando. E aqui, nossa obrigação é trazer informação de qualidade para você, jovem pensador, que está aí do lado. Eu posso falar mais uma palavrinha? Sim, querida, eu queria falar sim. Que eu tenho uma página na internet, tá? Eu estou num bate-papo com dois amigos, dois colegas, chamada Jurídica Mulher, junto com a Evelyn Sofia Rosenberg e com o Renato Barros Pimentel. Quem quiser entrar no meu Face, meu nome é Beatriz Rubim, né, como ela já falou. Então, a gente está conversando sobre assuntos de mulheres, assuntos variados, de violência contra a mulher, de direito empresarial, de direito de família, direito penal. Vocês entrem, nós estamos conversando, várias temáticas. Quem quiser conhecer minha página, vai ser um prazer, tá aberto. E é isso aí, gente. Tá? E você, espero que tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal, Rosilma Roldan, para você assistir e rever quando quiser. Até lá!